né? Então, bom dia aí a todos, né? Então, a nossa aula será aí sobre HTML5. Aqui estão os slides, né, da apresentação. Bom, então vamos lá. Bom, eu peguei esses slides do professor da Universidade Federal de Uberlândia, né, o Daniel. Conheço o Daniel, tal. Inclusive fui até aluno do Daniel. Vamos lá, né? Primeira coisa, vamos lá. Falar o que significa HTML, né? HTML, o acrônimo, né, vem de linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, do inglês, Hypertext Markup Language. Bom, essa linguagem, né, eu acho que não é uma linguagem, digamos assim, de programação, né, igual um Java, JavaScript, Python, C Sharp, porém, ela é uma linguagem de marcação de hipertexto e ela é muito usada para definir a estrutura estática das páginas web. E o formato do arquivo HTML ou é extensão .html ou .htm. E é uma linguagem que foi desenvolvida e até hoje é supervisionada pela W3C, que é um órgão aí que fica definindo é, como que vai ser os novos caminhos, as novas versões de HTML, de CSS, de JavaScript, né? Então, o HTML, basicamente, ele é interpretado e ele é apresentado no navegador, né? Então, aí ele vai rodar tranquilamente aí no Chrome, no Firefox, no Internet Explorer, no Safari, tudo mais. Então, basicamente, antigamente, era muito você definir só a estrutura estática das páginas. E aí, o que era uma página? Era um link para outra página. Então, você especificava esse link através da linguagem HTML. Bom, como que é o código assim mais básico, como se diz, um Hello World aí de HTML? Você coloca na primeira linha lá, você especifica que o tipo de documento é HTML, né? Nem todo mundo às vezes especifica isso, mas vale a pena, né, especificar, porque é tão intuitivo o HTML que muita gente às vezes já começa aqui na tag HTML, fecha a tag HTML, define o cabeçalho da página e o corpo da página. Bom, mas com o HTML5 eles falam para colocar essa diretiva aqui também, para falar que é o documento HTML. Então aqui você tem o cabeçalho da página com o título da página, você define o charset da página. Para que serve definir o charset? É para definir como que vai ser acentuação, caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui ele falou que é o TF8, mas existem outros charsets, né? Bom, aqui um breve histórico de HTML, né? Tudo começou em 91, quando o Berners-Lee, né, apresentou um sistema de hipertexto para a comunidade científica e chamou de HTML. Aí, a partir de 91, começaram a surgir várias versões do HTML. Até hoje, a gente tem a versão 5. Mas em 94 você tinha a versão HTML2, em 2014 que foi que surgiu a HTML5, né, recomendada aí pela W3C. Mas antes disso, teve uma reformulação do HTML, que era baseada em XML, que foi o XHTML, né? Bom, assim, é bem tranquilo o HTML, né? Você tem as tags e da mesma forma que você abre as tags, você tem que fechar as tags, igual é num XML, né? E por exemplo, como que eu coloco um link numa página, né? Um link onde você clica e redireciona para uma página. Aqui é um exemplo bem simples, onde aqui seria, ele colocou uma sigla aqui da UFO, né? Que é a Universidade Federal lá de Uberlândia, onde eu
também estudei, foi lá, né? Fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá também. Basicamente, se você clica nesse texto, ele redireciona para essa página aqui, que é o portal da UFO. Bom, aqui então você tem a tag de abertura, a tag de fechamento. Esse href é para falar qual é o link, né? Eu acho que tem muitas coisas aqui que eu vou falar que vocês já até já sabem, né? Mas tem algumas coisas novas aqui que vai ficar mais claro no decorrer da apresentação, né? Então, quando você cria lá um arquivo HTML, você coloca que o doc type dele é HTML, né? A primeira linha ali de código você especifica isso para indicar que aquilo é um documento HTML5. Você fala que a linguagem você especifica a linguagem, por exemplo, se for português, você põe PTBR, né? Português Brasil, aqui no atributo lang. Aqui seria o head, né, o cabeçalho da sua página, onde você define o que vai aparecer quando você abrir no navegador, qual é o título da página. E dentro da tag body fica o corpo da página, onde você vai poder colocar, por exemplo, formulários, vai poder colocar é, aqueles combo, né, aqueles list box, checkbox, tabelas, né, formulários, né, como eu havia dito. Então, aqui é o corpo da página. Então, veja que com HTML você constrói conteúdo estático e linka, né? Por exemplo, você coloca links, você pode colocar vídeos na sua página, músicas, né? Essas coisas. Então, aqui está um exemplo, né, bem simples de uma página HTML. Então, ele colocou aqui, o título da página. Aonde que você define o título da página? É dentro da tag head, né, que é o cabeçalho da página. E aí você define o charset. No body, você pode escrever vários textos também, é o conteúdo da sua página, é o corpo da página. Então, para definir algumas coisas lá, por exemplo, sair escrevendo, né, parágrafos ali dentro daquela página, você usa a tag P, né, de P de parágrafo mesmo. Se você quer dar um destaque para algum termo, para alguma expressão ali, você pode usar a tag strong, né? Porque ela vai deixar aquilo em negrito, em destaque. Bom, esses H1, H2 serve para ser tipo o título da seção de uma página. Então, o H1 ele poderia ser o título da seção e o H2 o título de uma subseção, né? Uma subseção ficaria dentro da seção da página. Outras coisas legais é que você pode colocar, por exemplo, você já viram aqueles bullets, né? Ou seja, uma lista com aquelas bolinhas pretas. Isso é o L, né? Você coloca o L, a tag L, e dentro dela, cada bolinha preta, cada bullet é um L, você usa a tag li para definir o que é aquele bullet, aquela bolinha lá. Se você quiser uma lista numerada, você tem que usar o OL. Quer ver só? Aqui tem. Deixa eu ver se vou aqui um pouco mais na frente, que aí eu vou mostrar para vocês isso com mais clareza. Olha, se você usa a UL, essa tag UL, e dentro dela você coloca o li, você vai criando bullets, né? Então, cada bolinha preta aqui é um bullet. E aí seria um tópico. Se você coloca o OL em vez de UL, aí a lista fica numerada, desse jeito, né? Então é assim que você cria listas em HTML. Imagina você vai colocar uma lista com todos os produtos que você que você tem que comprar no supermercado. Você pode criar uma lista dessa maneira, com o L, por exemplo. Bom, uma coisa interessante também, que essa tabela até mostra bem,
alguns elementos básicos, né, que tem aqui na HTML. Então, para quem chegou aí depois, basicamente você tem essas tags, né? Então, por exemplo, essa tabela descreve para cada tag HTML qual é o significado dela. Então, por exemplo, a tag P é para início de parágrafo. A tag H1, H2 é para títulos de seções, subseções. Então, por exemplo, o H1, o texto vai ficar maior. O H2, como ele é uma subseção dentro de uma seção maior, ele fica menor. Então, porque ele é um subtítulo da seção. Se você colocar a tag A, você vai colocar um link dentro da sua página. Links igual, por exemplo, na minha página lá do GitHub, né? Se for ver, o que que eu uso ali? Olha lá, por exemplo, poo.html, é um arquivo HTML. Então, por exemplo, eu coloquei esses bullets aqui, você coloca, aqui no caso é um link, né, para que linka para o material. Então, quando você passa aqui é um link, né? Tanto é que fica destacado. Então, tudo isso, no final das contas, é HTML com um pouco de CSS, né? O CSS, né? Ele serve para, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, já usa às vezes até no dia a dia, mas serve para você dar um pouco de melhorar a apresentação aqui, daquele conteúdo, né? Colocar cores, colocar fundo, de fundo da sua página, né? Quando você pega, abre uma página, o cor de fundo dela é preto, por exemplo, aí você coloca que o texto vai ser branco e a cor de fundo vai ser preto, e com então você vai podendo colocar CSS para deixar sua página mais apresentável. E hoje em dia é tão interessante que você pode colocar até efeito de degradê, porque tem o CSS3, né? Que também é a versão mais nova aí do CSS e que te permite deixar sua página cada vez mais bonita, mais apresentável, né? Então você pode fazer efeito de degradê, né? Uma cor e aí ela vai mudando, vai ficando mais clara, mais escura. Então esses efeitos de degradê dá para fazer usando, por exemplo, CSS3. Quando você quer colocar, inserir uma imagem na sua página, sei lá, figura de um animal ou de um livro, por exemplo, você usa a tag IMG de image, né? Então, como que funciona? Que está um exemplo de uso. Você fala lá, por exemplo, image source. Aqui no caso é o nome da imagem. Então, aqui no caso era a logo da UFO, né? Aqui esse Alt é quando você posiciona esse cursor do mouse na imagem, qual é o tooltip que fica ali, né? O que aparece? É quando você é tipo uma legenda da imagem. A tag BR, né, que é para você fazer um break roll, né, uma quebra de linha. Div, é muito comum você criar divs dentro do body lá da sua página, porque às vezes você quer agrupar um conjunto de elementos HTML e setar ali algum CSS naquela div, naquele quadro, né? Como se fosse um quadro, e dentro desse quadro você tem vários elementos HTML. Então, quando você precisa agrupar esses elementos HTML, você pode agrupar isso dentro de uma div, e aí fica mais fácil aplicar CSS na div toda e tudo mais. A tag B é para colocar, por exemplo, em negrito, né? Enquanto que a tag I para colocar em itálico. Então, depois, né, vocês podem ver com mais calma, né, como que é, essas tags funcionam assim, na prática, né? Ah, eu preciso colocar que aquilo ali foi riscado da minha lista. Aí você tem a tag del. Então, para cada coisa que você precisa fazer, você tem a tag respectiva em HTML. Por isso que é bom ter essa documentação aqui, para depois, se vocês precisarem consultar, vocês podem vir aqui nesse documento. Então, eu achei bem legal ter esses slides, porque
Se vocês precisar fazer alguma coisa de HTML no trabalho, vocês podem vir cá e consultar e aprender também algumas coisas a mais de HTML. Então, por exemplo, esse atributo style aqui, ele serve para você informar o CSS vinculado ali por exemplo, naquele texto ali, você quer falar que a cor do texto vai ser em azul. Então você coloca style color blue. Ou seja, o que está aqui nesse campo já é CSS. Já é para você estilizar, né, a sua página. Então, aí, por exemplo, todo esse texto, ó, esse parágrafo aqui, ele vai aparecer em azul, ou você pode especificar qual vai ser a fonte que vai aparecer ali no título da sua sessão. Ah, não, vai ser Verdana, ou vai ser a Real, ou Times New Roman, e por aí vai. Se você quer definir também qual que vai ser a cor de fundo da sua página, então você coloca background color, né? E especifica, por exemplo, aqui a página vai ser a cor de fundo preta e o texto em verde, né? Existem, só para efeito de conhecimento também, cores que já, como é que eu vou dizer? Que elas têm nomes, então fica mais fácil você, em vez de você ter que especificar o hexadecimal que corresponde àquela cor ou o RGB, você pode falar o nome da cor. Inclusive com HTML5 apareceram novas cores. Não só as cores básicas como blue, né, que é azul, black, que é preto e tal. Você pode colocar, por exemplo, tomato, que é essa cor aqui, esse laranja aí meio mais claro um pouco. Você pode ter, sei lá, um slate blue, que é mais pra um roxo, né? Você pode ter um medium sea green, que é um verde, essa tonalidade de verde ou de azul, né? Que é esse Dodger blue. Então, já tem essas cores que você, se você especificar no campo background color Dodger blue, por exemplo, ele vai ser esse azul mais anil aí. Então, eles já deram alguns nomes assim de cores, mas aí você fala, mas e se eu não quiser especificar a cor desse jeito? Aí você tem que usar, por exemplo, RGB. O que que é esse RGB? RGB vem de red, green e blue. Ou seja, toda cor, por mais que a gente tenha esse número muito grande de cores, né? Assim, esse espectro muito grande de cores, mas, mas as cores básicas, né, que eles falam, é o vermelho, o verde e o azul. Então, misturando vermelho, verde e azul, você gera um número muito grande de cores. Depende do quanto de vermelho você coloca, o tanto de verde e o tanto de azul. Então, se você coloca RGB zero, ou seja, você não põe nada de vermelho, nada de verde, 255 de azul, vai ficar bem azul. Então, vai depender dos números que você coloca aqui, né? Que varia de 0 a 255. Seriam as tonalidades, né? De vermelho, a tonalidade verde, né? Dependendo disso, você vai brincando com as cores. Você também pode especificar uma cor em hexadecimal, né? Por exemplo, igual ele coloca lá o hashtag, né? E aí ele coloca a cor em hexadecimal, né? Agora, se você quiser também já dar um nome para a cor, fica mais, às vezes até mais fácil. Então, tudo isso tem a ver mais com a apresentação, né? Para a página ficar bonitinha, né? E aí já não é nem HTML, isso já é CSS, né? Então, existe um conjunto de tags HTML. Por exemplo, você pode criar uma tabela dentro da sua página usando a tag table. Você pode criar um formulário, né? Já viu, né? Quando formulário, toda hora a gente, quando visita a página web, a gente precisa
colocar o nosso, às vezes vai fazer um cadastro, coloca o nome, o e-mail, o telefone, né? E aí clica num botão de submit lá, e aquilo lá é o formulário. Mas para você criar isso, se você for criar na mão usando HTML, você vai usar a tag form, por exemplo. Então tem assim bastante coisa legal, né, que tem no HTML. Aí você pode pensar, puxa, mas para que eu saber HTML, sendo que os frameworks Java, que, por exemplo, o JavaScript que eu uso, já tem componentes prontos. De fato, você nessa parte, é, se for parar para pensar, a gente já, por exemplo, se a gente for usar o React, já vai ter os componentes prontos em React, certo? Se você for usar Angular, já vai ter os componentes prontos do Angular. Se for usar o Vue, né? Aí tem aquele Vue CLI que já tem os componentes prontos do framework Vue. Mas no final das contas, pessoal, esses componentes, por debaixo dos panos, eles usam HTML, CSS e JavaScript. Então, tem algumas coisas que é bom a gente saber assim também desde o básico também, né? A gente saber um pouco, pelo menos ter uma noção boa de HTML é bom também, né? Para a gente não usar. Acaba que às vezes na prática, às vezes a gente já declara aquele componente view ali dentro da página, ou um componente React, e aquilo já aparece magicamente para a gente. Só que por debaixo dos panos, aquilo é HTML, é CSS. E é bom a gente saber também por debaixo dos panos como que isso tudo funciona. Então, por exemplo, se você precisar colocar um botão na sua página, você vai usar uma tag button. Se você precisar colocar uma caixa de texto, você vai usar a tag input, né? E aí no atributo type do input, você informa que ali é uma caixa de texto. Se quiser colocar uma imagem, usa a tag image, IMG, né? E um link, a tag A, com o atributo href, né? Onde no atributo href você pode linkar para qualquer página, pode ser um vídeo, um link de um vídeo no YouTube. Então a pessoa clica ali naquele link, vai redirecionar, por exemplo, para um vídeo lá no YouTube, alguma coisa assim. Então, aqui, por exemplo, ele deu um exemplo de criar uma div, né? Que é como se fosse um quadro que agrupa aqueles componentes HTML. E veja que ele definiu um style, né? Para aquela div, ou seja, dentro daquela div, só dentro daquela seção, div é o quê? Para você criar seções dentro da sua página. Então, se você cria uma div, você fala que naquela seção da sua página o estilo vai ser, a cor do fundo vai ser negro, vai ser preto, e a cor do texto vai ser branco. Então você define algumas coisas. Por exemplo, uma coisa legal também, né, sobre HTML, é você criar as suas tabelas. Então, por exemplo, se você usar a tag table, você cria uma nova tabela. Esse TR aqui vem de table row, ou seja, linha da tabela. E esse TD vem de table data, ou seja, é como se fosse as colunas mesmo da sua tabela. E além disso, você tem o table head, que seria o cabeçalho da tabela, o table body, que é o corpo, ou seja, o conteúdo mesmo da sua tabela. E eventualmente você pode até colocar um rodapé na sua tabela, que é o table foot. Aqui tem uns exemplos, depois vocês podem. Vou passar meio rápido por aqui, mas basicamente você. Olha lá como que cria uma tabelinha lá. Você declara dentro do body da sua página HTML, você coloca a tag table, né? Então, table barra table. E aí, você coloca, por exemplo, cada TR aqui é uma linha da tabela. Então, como essa tabela tem 3 linhas,
você vai ter 3 TRs. Primeiro TR, segundo TR, terceiro TR. Então, aqui é a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, né? Então, é bem fácil mesmo você fazer, como é que chama? Tabelas em HTML, sendo que o TD que vai ser as colunas da tabela. Então, como a tabela tem 3 colunas, vão ser também 3 TDs, né? Aí você fala, mas eu poderia falar. Por que que ficou essa borda assim meio diferentinha? É porque ele colocou border 1 aqui, né? Então você pode colocar border 2 e tal, então vai mudando basicamente né, a estrutura da sua tabela. Então, você pode também definir o cabeçalho ficar fixo aqui, né? Através da tag table head. Tem muitas coisas assim que depois vocês podem ver com mais calma, que eu tô mais assim dando um geral assim de como que você cria tabelas no HTML. Uma coisa legal também que dá para fazer com HTML, né, é que com o HTML5 surgiu uma nova tag, que é a tag vídeo. Então, quando você quer colocar um vídeo na sua página, hoje em dia é muito mais fácil você inserir vídeo e áudio por causa do HTML5. Porque facilmente como eles criaram a tag vídeo, então basta você colocar vídeo barra vídeo aqui, e aí você especifica, por exemplo, você coloca um vídeo MP4 lá na sua página, né? Ou se você quiser adicionar um áudio mesmo, uma música na sua página, basta colocar a tag áudio e coloca da onde que é o áudio que você vai especificar, ou seja, qual é a fonte. É claro que esse arquivo vai ter que estar na pasta corrente, né? Aonde que está ali seu arquivo HTML. Então, por exemplo, ele vai ter um arquivo ali .mp3 já, que vai estar na pasta corrente, ou seja, na mesma pasta do arquivo HTML, e que vai rodar aquele som, né? Só tem que especificar aqui o tipo se vai ser vídeo, você coloca vídeo barra MP4. Se for um MP3, áudio barra MPEG. Você tem que falar o type também do seu, do seu conteúdo, né? Se é áudio, se é vídeo e tal. Como que eu coloco um vídeo do YouTube na minha tag HTML? Você pode usar a tag iframe, né? Então, usando a tag iframe, você pode especificar ali é, um vídeo do YouTube, né? Para a pessoa, se ela clicar ali, ela vai ver um vídeo do YouTube e tal, vai abrir um frame ali dentro da página que vai ter o conteúdo do vídeo. Então, é assim que você embute vídeos do YouTube ali dentro da sua página. E não um link que você vai clicar e aí você vai ver isso lá dentro do YouTube. Não. Se você quer que dentro da sua página mesmo já tenha o vídeo, igual a algumas páginas que às vezes a gente já viu o vídeo, só precisa dar um play ali, você pode usar a tag iframe, por exemplo, para linkar, igual ele fez aqui, ó, passar aqui no source o caminho aqui do vídeo no YouTube. E aí você só especifica a largura, aliás, a largura e a altura ali, e aí você coloca ali dentro um vídeo do YouTube dentro da sua página mesmo. Basta o usuário ir e clicar naquele iframe ali, ele vai ver o vídeo. Ele não precisa ir lá no YouTube para ver o vídeo. Na própria página já vai ter o vídeo. Então é assim que faz. Tá vendo como, né, o HTML5 é poderoso? Ele acaba assim ajudando muito hoje em dia, né? É bom a gente aprender algumas coisas de HTML5, que é essa última versão aí do HTML. Bom, aqui tem outros elementos, né, também que depois vocês podem estudar. Por exemplo, se você quiser colocar um artigo dentro da sua página, já existe hoje uma tag que é a tag article, para você depois tem que pesquisar mais
como que você coloca, mas usando essa tag você já consegue colocar um artigo dentro da sua página, tal. Bom, então, só aí vocês veem o poder, né, do HTML, ou seja, uma simples linguagem de marcação de hipertexto, mas olha o tanto que já dá para fazer coisa com HTML puro mesmo. Se dependendo, se você precisa só de um formulário simples, de repente você não precisa nem de usar um framework web. Se for uma coisa muito simples, às vezes você pode ter um arquivo HTML, é, que, que às vezes dentro daquele HTML tem um form que linka com um arquivo PHP que fica lá no servidor e recebe os dados do formulário que vem ali do front-end. Então, às vezes, dependendo da sua aplicação, é claro que sim, né? Aplicações do mundo real, a gente precisa fazer muitas coisas, a gente acaba usando frameworks mesmo, até para acelerar o desenvolvimento. Claro que ali por debaixo dos panos tem HTML, CSS e JavaScript, mas se for uma simples página, um simples formulário, né? Para que você vai gastar tempo trabalhando, tendo que criar o seu próprio componente view, por exemplo? Vai dar muito mais trabalho. Se for apenas um formulário ali, HTML, você pode usar um HTML puro ali e às vezes só cria um arquivo PHP, por exemplo, que fica lá no servidor, né? Então, tem muitas coisas assim que é bom conhecer, né? Como que eram os primórdios também da web, como que começou, né? Então, aqui, por exemplo, ele dá um exemplo de como que cria um form em HTML. Então, isso aqui é um formulário onde aqui tem um field set, ó. Tudo isso que fica aqui, ó, dentro envolve esse quadro, né? É chamado de field set. E aí você coloca, por exemplo, um list box, você pode colocar calendários aqui, aqui no caso é um radio button, né? Que o radio button é diferente do checkbox, né? O radio button você só tem uma opção, e o checkbox você pode marcar mais de uma. Você pode colocar teste área aqui, né? Que são essas áreas de texto onde você pode digitar um comentário, um conteúdo maior, né? Aqui, por exemplo, se você quer marcar mais características, aqui, por exemplo, seu imóvel, você poderia marcar, eu quero um imóvel que tenha piscina, churrasqueira e lavabo, por exemplo. Então, como ele tem mais de uma característica, você, se você usar checkbox, você pode marcar mais de uma opção. Então, tá vendo? Aqui é checkbox, aqui já é radio button. Ou o imóvel é novo ou ele é usado. Você tem que escolher uma das opções. Aqui não. Você pode marcar, colocar no filtro na hora de cadastrar, quais as opções que estão naquele imóvel. Pode ser que ele tenha piscina, churrasqueira, mas não tenha closet nem banheira de hidromassagem. Aí você marca as coisas que precisam ali, né? Você pode marcar mais de uma opção. Olha que legal, pessoal, também esse formulário aqui, ó. Olha como que você cria. Você usa essa tag form aqui no HTML. Se você fosse usar HTML puro, né? Você usa a tag form. É claro que tem que fechar aqui, né? Usando barra form para fechar, definir que é ali dentro que vai ser criado o formulário. É, esse texto que usuário e senha é uma label, né? Então, como você especifica isso para o navegador? Você coloca a tag label e aqui você especifica igual a label usuário e tal, o texto da label, né? Se você quer colocar uma caixa de texto, né, um text box aí, que é um campo onde a pessoa pode digitar a informação, você cria uma tag do tipo input. E aí você fala type text, por exemplo, e aí ali dentro você pode digitar texto. Se você quer que ali dentro da sua caixa de texto tenha algum texto tipo default, você coloca no atributo placeholder, né? Então tem muita coisa. Por exemplo,
se você cria um input e fala que o type é password, se a pessoa for digitando, não vai aparecer a senha para o usuário, vai ficar aquelas bolinhas pretas mesmo, para ficar criptografado ali, para a pessoa não ver qual é a senha, né, que você está digitando. Então tem muita coisa que você assim pode fazer, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia com HTML5, no campo type da input, você pode falar que aquele campo é tipo um e-mail. Então, ali você vai digitar um e-mail, né, mesmo. Então, ele já vai ter um validador interno ali, o campo, né? Que, ou seja, se é um e-mail, tem que ter o arroba, tem que ter aquele formato, né? Nome do e-mail, arroba, ponto com, né? Por exemplo, Eduardo Cunha11, arroba gmail.com. Então, tem que ter o arroba e tem que ter o ponto. Então, se você fala que o type aqui no input, por exemplo, você vem aqui no input, fala type e-mail, aí ele vai ter um campo que é para digitar e-mail. Então, o campo ele já tem como se fossem expressões regulares mesmo, para validar que ali dentro só pode ser e-mail, que tem que ter o arroba e tem que ter o ponto. Se eu não concorda, se não tiver o arroba, não é e-mail. Então, isso já vem assim pré-definido já no HTML5. Olha que legal também. Hoje em dia, se você coloca input type date, já aparece no HTML5 um calendário mesmo para você selecionar uma data, dia, mês, ano ali também. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele tem um exemplo aqui mais claro. Isso, acho que eu vou ter que ir ali, lá embaixo para mostrar. É isso aqui, por exemplo. Você pode ter um formulário. E aí você coloca, por exemplo, a data de nascimento da pessoa. E aí você põe input type date, que aí ele já aparece no próprio HTML5 o calendário. Então você não precisa usar nenhum componente pronto do React, do Angular, por exemplo. Você pode, se você faz input type date, ele já aparece esse calendário aqui para você selecionar. É claro que tem hora que tem uns calendários que são mais bonitinhos, porque eles já colocam HTML, CSS, mas esse também nada mal, né? Como se diz, com uma simples linha de comando, você já pode selecionar a data aqui, né? E seleciona o mês, já vem como se fosse um componente todo pronto para selecionar dia, mês, ano. Isso veio com HTML5, esse type date. Então, vale, assim, muita gente nem sabe disso, né? Porque às vezes fica só programa usando frameworks e tudo, e às vezes não sabe que no HTML5, se você coloca type date, já vem um calendário ali dentro, né? Esse botão aqui é um type button, né? E aí o que você pode fazer? Você pode vincular a esse formulário um arquivo PHP, que antigamente fazia muito isso. Ainda hoje faz, né? Tem pessoas que ainda trabalham com PHP. Existem ainda empresas e tudo. Mas, por exemplo, se você. Só que, assim, é claro que foram surgindo coisas mais novas, né? Igual, por exemplo, hoje a gente vai criar uma aplicação web, usa muito lá no back-end o Node, né? E no front-end você escolhe se vai ser Angular, se vai ser React ou se vai ser Vue, que foram os frameworks web que mais foram ganhando representatividade, os usuários como se diz, foram surgindo muitos frameworks, muitas bibliotecas, mas as que hoje em dia ganharam mais aceitação são essas três, no caso de frameworks JavaScript para front-end, né? Mas isso não quer dizer que daqui 10 anos a gente vai estar falando de outros, por exemplo. Daqui, às vezes, 10 anos a gente não vai estar falando de Angular, de React, de Vue. A gente pode estar falando de outros. Com certeza vão surgir novos. Isso que vocês vão parar para observar quando trabalha com programação.
a todo momento surgem novos frameworks, novas linguagens, e o que a gente tem que fazer é aprendê-los, né? Então, por exemplo, quando a gente fala form action e aí coloca um arquivo PHP, você fala que se a pessoa clicar, por exemplo, dentro do seu formulário, vai redirecionar para esse formulário PHP. O que é um script PHP? Ele vai receber os dados do front-end e vai, por exemplo, criar um objeto ali no PHP, né? Porque PHP também é orientado a objetos hoje em dia, né? Você pode criar classes em PHP, criar seus objetos em PHP, construtor, igual você faz no Java. O PHP, né, também é orientado a objetos, as versões mais novas do PHP. Então você pode receber aqueles dados do front-end, que veio de um formulário web, criar seu objeto em PHP e salvar no banco, né? Então, você pode tranquilamente trabalhar, programar orientado a objetos hoje em dia no PHP, né? Já há um bom tempo, inclusive, né? Nas versões mais novas do PHP já foram incorporando essa ideia de orientação a objetos. Aqui, por exemplo, você pode falar na sua action qual é a página PHP que, que os dados. Esse script PHP ele fica do lado do servidor. Então, se você tem um formulário do lado do cliente, no front-end, preenche esse formulário e clica no submit, você, através desse método aqui, que, por exemplo, você fala que o método é post. Então, você vai fazer um HTTP post para esse script PHP que está lá no back-end, que está lá no servidor. E aí esse script pode muito bem criar um objeto com esses dados e salvar no banco de dados, né? Então, para isso que serve, né? Então, tá vendo? Dependendo se você precisa fazer uma coisa muito simples, com HTML, CSS, PHP você faz. Agora, é claro, né, pessoal? No dia a dia a gente acaba tendo que criar aplicações muito maiores, por isso que usa frameworks, né, para facilitar a vida da gente. Só que por debaixo dos panos, os frameworks usam HTML, CSS, JavaScript. E você vê que tem muita coisa que a gente, igual eu falei naquela aula, onde eu passei por alguns métodos do HTTP, aí eu falei do que é uma requisição GET, uma requisição POST, né? Uma requisição, fazer um delete, né? Que são todos comandos do HTTP. Bom, aqui, deixa eu passar aqui por algum. Por exemplo, se você precisar fazer um checkbox no HTML, só falar que o type é checkbox, que aí ele vai criar essas caixinhas aqui, que aí você pode selecionar mais de uma opção. Vai que você faz mais de um esporte, você faz natação e musculação. Aí você só seleciona natação, musculação. E isso vai ser jogado dentro de um vetor, que é o seu vetor de esportes, que vai ser carregado dinamicamente. Ou seja, à medida que o usuário vai selecionando aqui no checkbox, isso vai sendo preenchido aqui no vetor. Quando você quer colocar um botão mesmo para fazer submit, você coloca que o type dele é submit, né? Que é aquele botão para enviar, para salvar, as coisas. Então, se você vinculou ao seu form uma action, igual nesse exemplo aqui, quando clicar no botão de submit, ele vai para essa página PHP usando o método, por exemplo, get, ou para essa outra página PHP usando o método post, né? Aqui, olha só, também o que dá para fazer. Você pode usar field set. Field set é essas caixinhas assim. Você, igual ele tá aqui, são dois field sets, são duas, como se fosse dois quadros, né? E a esses quadros a gente dá o nome de field set. Aí você põe uma legenda para cada field set. Isso deixa. Às vezes você precisa de mais de um formulário ali dentro da mesma página web, né? Então, para você falar, não, esse formulário é mais de dados pessoais, esse outro é mais de endereços,
endereço da pessoa. Por isso que é bom criar field sets separados, igual ele fez aqui, né? Um só para dados, né, pessoais e o outro mais para endereço de entrega. Bom, pessoal, depois vocês podem, né? Eu estou falando aqui meio que dando um panorama geral do HTML5. Tem muita coisa legal mesmo, né? Você vê, criar se você usa a tag select para list box e tal. Depois, né, sugiro vocês, né, estudarem mais o que se dá para fazer com essa linguagem tão poderosa aí, que apesar de básica, e veja que HTML não é uma linguagem de programação propriamente dita, mas é uma linguagem assim que dá para fazer bastante coisa, formulários e tal, igual eu mostrei aqui. Então, para quem depois quer estudar um pouco mais, sugiro entrar aqui nesses links aqui da W3C, ou do próprio no YouTube mesmo, tem um tutorial para HTML5. Então, sugiro vocês, né, estudarem aí um pouco mais, né, para ver assim, os recursos, né, disso. Ô, professor,